esqueça tudo ao redor, para que nada me venha impedir. Do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor, que do alto te manda, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar pelo amor. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, meu amigo, você que está me acompanhando, que Deus nos abençoe. Nós estamos nessa semana estudando o tema Como conseguirei resolver os meus problemas? E nós estamos estudando então no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. É um texto muito importante e nesse texto Deus nos mostra princípios que nos ajudam a descobrir e vencer os nossos problemas. Todos nós temos os nossos problemas e Josafá aqui tinha um enorme problema e então nós vamos aprender com ele. Então o primeiro princípio foi identifique o inimigo, identifique o problema. Se é um problema externo, pessoas, o diabo, quem é que está influenciando você para que você esteja nesse problema? Ou se esse problema é uma questão interna, é a sua atitude. Hoje nós vamos ver o segundo princípio, leve o seu problema ao Senhor. Então você tem um problema, leve esse problema ao Senhor. Ok? Então você já ficou com medo por causa de uma situação aparentemente sem solução? Acho que sim. Eu já fiquei, acho que todos nós já ficamos. Josafá aqui está diante de um problema. O que é que você fez? Como é que você resolveu? Como é que você venceu esse problema? Josafá venceu esse problema levando-o aos pés do Senhor. Ele convoca então a congregação, ele convoca o povo a um período de oração, de jejum, e ele coloca o problema diante do Senhor. No verso 3 e 4 então do segundo livro das Crônicas de Israel, nós lemos: alarmado, com medo, desesperado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então, quando Josafá percebeu que ele tinha um inimigo, e esse inimigo não era interno, não era pessoal, não era na sua alma, não era espiritual, era o inimigo real, eram exércitos reunidos contra ele, ele então toma uma atitude exemplar. Ele busca o Senhor, ele coloca o problema diante do Senhor. Então a oração deve ser a primeira coisa a ser feita quando enfrentamos dificuldades. A primeira coisa, orar ao Senhor, pedir ao Senhor uma direção, um direcionamento, o que fazer. Há uma história de um diácono, ele era um líder na igreja e ele então tinha algumas situações que eram colocadas para ele resolver. Então teve lá um problema, uma situação, e foi colocado para que aquele diácono com a sua equipe resolvesse aquele problema. E depois de ele tomar as várias decisões, buscar vários direcionamentos, ele não conseguiu resolver. E ele voltou para o pastor e ele disse para o pastor assim: pastor, temos esse problema que o senhor sabe qual é, nada está funcionando e não conseguimos resolver essa dificuldade. Não tem jeito. O pastor disse: então, eu acho que a única coisa que nós precisamos fazer agora é orar ao Senhor, buscar o Senhor e colocar esse problema, essa dificuldade, essa adversidade aos pés do Senhor. O diácono perguntou assim: pastor, nós já chegamos a tal ponto?
Nós já chegamos a tal ponto. O que eu quero, então, dizer com essa história, com essa ilustração? É que, na maioria das vezes, nós tentamos tudo e ainda queremos tentar mais alguma coisa. Nós já usamos todos os instrumentos, todas as ferramentas, todos os argumentos que temos em mãos. E aí nós queremos buscar mais argumentos, mais ferramentas, mais capacitação. Nós não entendemos que quando nós chegamos a um ponto, a uma situação, que nós percebemos que nós não temos condições de resolver esta situação, a primeira coisa a fazer é colocar diante do Senhor. Então o segundo princípio é esse: coloque diante do Senhor, converse com o Senhor, abra o seu coração diante do Senhor, derrame no altar a sua dificuldade, o seu problema, essa adversidade. Então geralmente a última coisa que fazemos é levar nossos problemas ao Senhor. Geralmente nós tentamos tudo, nós procuramos todos, nós buscamos, batemos em todas as portas. Quando todas elas estão fechadas e não há solução, aí nós buscamos a Deus, nós buscamos o Senhor. Nós normalmente fazemos isso. Então lembre-se, Jesus enfrentou grandes problemas, os maiores problemas que alguém poderia enfrentar, Jesus os enfrentou. Mas Jesus sempre orava. Ele sempre buscava a presença do Pai. Ele sempre buscou uma solução no altar do Senhor. Nós queremos então terminar essa meditação lendo um texto de 2 Crônicas, no capítulo 20, que nós estamos estudando. A partir do verso 6 diz assim: e orou. Então Josafá, ele reúne o povo e eles estão ali orando. E orou: Senhor, Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Aqui Josafá está dizendo: Deus, essa situação, eu entendo, Deus, que não é um castigo, o Senhor não está nos castigando. Porque esse povo, nós nos desviamos dele porque o Senhor mandou que nós nos desviássemos. Eles foram poupados. Nós fizemos o que o Senhor mandou fazer. E então Josafá sabia: Deus não está nos castigando, realmente é uma adversidade. E ele continua: vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Josafá diz: nós não temos forças, nós não temos argumento, nós não temos instrumento, nós não temos como vencer este exército. Nós não sabemos o que fazer. Nós não temos como e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos voltam para ti. Então, nesse momento, Josafá sabia: não sabemos o que fazer, não temos como fazer, nós não sabemos o que fazer. Mas, ó Deus, os nossos olhos estão postos no Senhor. Então, este é o segundo princípio. Você tem um problema? Coloque esse problema no altar do Senhor. Você tem uma adversidade, você tem uma situação que você não está conseguindo administrar, coloque essa situação no altar do Senhor. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer isso quando nós estamos desenvolvendo nossas atividades. Tudo aquilo que podemos fazer, nós vamos fazendo. Quando chegar um ponto em que não podemos mais,
não sabemos o que fazer, vamos seguir esse princípio bíblico. Vamos colocar esse problema no altar do Senhor e que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra nos dá as orientações que nós precisamos. Eu peço agora por todos que estão me acompanhando, me assistindo, Pai, abençoe-os e fale aos seus corações. Pai, com certeza, algumas dessas pessoas estão vivendo situações, adversidades, problemas insolúveis, para os quais eles não têm solução, eles não têm condições de resolvê-los. Mas o Senhor pode todas as coisas. E eu quero agora, Pai, colocar esses problemas nossos sobre o teu altar e pedir, Pai, resolva-os para a glória do teu nome e para o bem-estar do teu povo, Pai. Nos abençoe. Abençoe todos aqueles que estão me acompanhando. Pai, eu te peço, se alguma casa está em família agora reunida, me assistindo, Pai, abençoe esta família, abençoe esta casa e abençoe cada pessoa que está me acompanhando, está ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Então agora tem o seu momento a sós com Deus. Se você está sozinho, abra o seu coração diante do Senhor. Coloque todas as suas lutas, todos os seus temores, todos os seus medos sobre o altar do Senhor. Faça como Josafá. Se você está em família, da mesma forma. Pode ser que a família esteja vivendo um grande problema. Coloque esse problema agora no altar do Senhor. E que Deus te abençoe. Até amanhã, quando vamos ver mais alguns princípios de como vencermos os nossos problemas. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Confiarei em ti, Senhor, minha